Olá, o JR Entrevista está começando. Eu sou a Tainá Farfan, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a nossa conversa é com a ministra Marina Silva, chefe da pasta do Meio Ambiente, que vem protagonizando os debates sobre as mudanças climáticas e suas consequências, especialmente no Rio Grande do Sul e no Pantanal. Ministra, seja muito bem-vinda ao JR. Obrigada, Tainá. É um prazer te receber. Com você. É um prazer te receber. Ministra, o Pantanal está queimando. Relatórios como o do Serviço Geológico do Brasil já alertavam para a previsão de seca extrema no Pantanal esse ano. Institutos de meteorologia também anteciparam os impactos de fenômenos climáticos. E, claro, ninguém melhor do que a senhora para responder essa pergunta. O que está acontecendo, ministra? Qual a origem desses incêndios e por que chegamos a esse ponto? Na verdade, nós temos uma combinação, Tainá, de vários fatores. Nós temos o fator mudança do clima, a gente está vivendo já uma situação de alteração no sistema climático e as consequências dessa alteração são os eventos climáticos extremos. Uma hora é chuva demais, outra hora é seca demais, outra hora são, enfim, ondas de calor insuportável, mas também processos severos de resfriamento. Então, esses eventos extremos estão acontecendo em vários lugares do mundo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul é um evento extremo e, no caso do Pantanal, também. Mas por que a combinação de vários fatores? Mudança do clima, é o Ninho, Laninha, que esse ano não teve nenhum intervalo entre os dois, eles foram se imbricando, né? E o outro fator é a ação humana, porque nós temos uma situação em que as pessoas desmatam, depois ateiam fogo no que foi desmatado e aí gera um processo de propagação inicial de fogo que vai se alastrando. E ainda tem uma outra questão. Em função da mudança do clima, do El Niño e de Laninha, dos desmatamentos, nós temos uma estiagem severa no Pantanal. Aí você vê como é o extremo. No Rio Grande do Sul, chuva demais, no Pantanal, chuva de menos. Então, a gente está vivendo já a mudança do clima no seu aspecto mais severo para as condições que nós conhecíamos. E, nesse momento, o Pantanal está em chamas e o Rio Grande do Sul tentando tirar a lama da grande enxurrada que ceifou vidas e destruiu o patrimônio público, patrimônio privado e muitas vidas. Em relação ao Pantanal especificamente, há suspeitas de que alguns desses focos de incêndio foram causados de forma criminosa. Sim, nós fazemos um processo severo de investigação. A Polícia Federal, o IBAMA e o ICMBio passam informações que eles vão colhendo em campo e depois a gente transforma isso em um processo de investigação por parte da Polícia Federal. Com alta tecnologia, nós conseguimos identificar de onde veio a propagação do fogo, quais foram os incêndios de origem desse fogo, que mais ou menos, né, nós temos ali algo em torno de 18 focos de calor, da onde veio esse processo avassalador que chegou no momento de pico, que foi identificado, a 3.800 focos de calor, num período que não era ainda para ter incêndio. Nós tivemos uma antecipação dos incêndios no Pantanal. Isso geralmente acontece ali em meados de agosto e aconteceu já nesses 2 meses que antecedem o mês de agosto. E há algumas particularidades, né, no que a gente está acompanhando no Pantanal. Existe um incêndio, né, que chama incêndio fogo subterrâneo, que é muito difícil de ser contido, né? É o incêndio de turfa, né? Que são processos em que o fogo vai queimando por dentro da terra. São, enfim, acúmulo de matéria orgânica em milhares de anos e esse processo ele é muito difícil de ser contido. Mesmo quando tem chuva, às vezes não dá para apagar esse tipo de incêndio, porque para você poder apagar, você precisa de processos de escavação e muitas vezes em áreas que você não tem como chegar com esses equipamentos, como, por exemplo, uma retroescavadeira. E o que está sendo feito em relação ao Pantanal, assim, já de medidas que estão sendo adotadas a curto e médio prazo, que a gente pode citar aqui? Desde que o presidente Lula assumiu, o ano passado, nós começamos um processo de planejamento, porque nós tem política pública
e principalmente essas voltadas para os riscos climáticos extremos, que elas têm que ser feitas com base em evidência. Então, nós já sabíamos que poderíamos enfrentar essa situação que estamos enfrentando agora. Então, fizemos um plano para enfrentamento dos incêndios no Pantanal, dialogando com os governadores, com algumas prefeituras, principalmente com o Corpo de Bombeiros. Tanto é que no dia 5 agora do Meio Ambiente foi assinado o pacto com os governadores da Amazônia e do Pantanal. Foi feito um decreto de emergência em relação ao fogo já no ano passado. Esse ano nós fizemos novamente o decreto, ainda em abril, e esse planejamento é que possibilitou que tivéssemos uma ação imediata, mesmo o fogo tendo se antecipado em 2 meses. Se não tivesse uma ação preventiva, se não tivesse um olhar para a gestão do risco que a ciência tinha identificado, hoje nós tínhamos uma situação incomparavelmente pior. Então, nós já montamos uma sala de crise. Nesse momento, nós já temos cerca de 6 aviões em combate, inclusive o KC-390, que tem uma capacidade muito grande de jogar água nesses incêndios, mas também os pequenos aviões do IBAMA, do ICMBio, que fazem abordagens mais próximo possível do fogo que está acontecendo. Temos mais de 500 pessoas, só do governo federal, nos processos de combate ao fogo, em turnos diferentes que vão se revezando, inclusive tem os que são capazes de fazer essa abordagem do fogo durante o período da noite, além do Corpo de Bombeiro e as ações que vêm sendo feitas pelos governos estaduais. Nesse momento, IBAMA e ICMBio, através dos brigadistas, a Polícia Federal Rodoviária, a Marinha, o Exército e também a Polícia Federal na parte de investigação. Ministra, puxando um pouquinho mais para a política, na avaliação da senhora, falta um envolvimento maior do Congresso Nacional nesse assunto? Aí eu lembro que ontem o Senado aprovou, finalizando a tramitação ali no Congresso, um projeto que regulamenta o manejo integrado do fogo no país. Eu queria que a senhora trouxesse como esse projeto pode ser efetivo e o que mais poderia ser feito via legislativo. Essa atitude do Congresso e dos parlamentares foi fundamental. Esse projeto ele já está tramitando há algum tempo no Congresso Nacional. Ele é estratégico para que possamos usar as técnicas de manejo integrado do fogo, que consiste em fazer com que determinadas áreas escolhidas, previamente planejadas, possam ser queimadas para criar aceros de proteção para áreas em que a gente não gostaria que o fogo se propagasse. Isso significa eliminar a matéria orgânica em condições de combustão. Uma outra forma é uma técnica bem mais complexa, que é quando o fogo já está em ação, você cria uma linha de fogo para que o fogo descontrolado que está vindo, ele se encontre com o fogo controlado e aí esse encontro faz com que ele seja apagado. É muito mais fácil você prevenir. Por isso que nós estamos vivendo uma situação que ainda é da gestão do risco, porque as pessoas veem o seguinte: temos uma curva fora, enfim, de qualquer comparação agora no Pantanal. Por quê? Como não acontecia nos meses anteriores, a gente não está comparando. A gente vê que naquele mês não costumava ter incêndio. Por isso que fica difícil. As pessoas, nossa, está uma curva altíssima. Agora, quando nós chegarmos nos meses em que acontecia o fogo, aí é que nós vamos verificar se a ação preventiva de fato cumpriu com o seu papel. Agora, a coisa mais importante, Tainá, é não botar fogo. Nós já temos um decreto dos 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, proibindo terminantemente qualquer uso de fogo. E nós estamos fazendo as investigações para verificar se os incêndios são de origem, por uma ação culposa, e aí nós serão punidos de acordo com essa qualificação, ou se são processos dolosos e também serão punidos de acordo com essa classificação na forma da lei. E também fazendo um esforço muito grande para criar uma consciência nas pessoas de que não devem fazer uso do fogo de forma descontrolada, não orientada. Por isso que essa lei, ela é fundamental. E aí, dizendo para você,
Existem contradições dentro do Congresso, existem aqueles que acham que ainda pode continuar com a mentalidade do início do século XX, mas nesse momento agora tivemos uma grande colaboração de parlamentares de diferentes bancadas, de diferentes partidos. A senadora Leila ajudou muito, claro, o nosso líder Jacques Wagner, mas também o senador Crajuru, também o senador Contarato, também a senadora Tereza Cristina, o senador Nelson Trade. Foi ali uma confluência de pessoas de diferentes ideologias que fizeram com que esse projeto fosse aprovado em benefício do Pantanal e do meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, né, a gente fala muito de prevenção, ampliando o escopo para além do Pantanal. Há algo além que a senhora acredita que o Congresso Nacional poderia fazer nesse momento, para além da crise de agora? Com certeza, temos uma ação continuada para debelar, né, erradicar os vetores que levam à mudança do clima, que levam a mudanças no próprio território em função do desmatamento. Posso te dar um exemplo. Se nós mudarmos as leis de proteção, de área de preservação permanente, de reserva legal, isso prejudica a bacia do Pantanal, que no caso aí, a bacia do Rio Paraguai, está em situação hídrica severa, de escassez. Isso tem a ver com a mudança do clima, que é um fenômeno causado pelo homem, em função da emissão de gases de efeito estufa. Mas tem também a ação deletéria de tirar a cobertura vegetal e essa água evapora muito mais rapidamente e o Pantanal não tem conseguido completar sua cota de cheia. Tem uma outra coisa que tem que ser feita, os processos de licenciamento. Eles não podem ser flexibilizados, porque, veja que no ano passado, não foi no ano passado, acho que foi em 2021, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, dando aos municípios o poder de avançar com construções, diminuindo a área de preservação permanente dos rios, dos córregos, das encostas, das lagoas, para edificações da indústria imobiliária. O que aconteceu agora no Rio Grande do Sul? Essas áreas e essas construções foram as primeiras a pagar o preço. Ou seja, você pensa que está criando uma facilidade, pensa que está ganhando, mas é um ganho muito rápido e um prejuízo de longo prazo. E o meio ambiente vai trazer totalmente traz a conta. A natureza vai ser sempre mais forte do que nós. Não adianta. Ela vai continuar como natureza, mesmo que a gente faça algo com ela que destrua as condições em que a vida nos foi dada. Perfeito. Ministra, só dar um recado aqui para quem está assistindo a gente. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Agora eu queria que a gente falasse sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, ministra. É a maior catástrofe climática do estado. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente qual que é o diagnóstico do que a gente está vendo por lá. Daria para tudo isso ser evitado ou ter sido evitado? Daria se a humanidade tivesse feito o dever de casa há 30, 40 anos atrás. Nós sediamos a Rio 92. Ali já foi dito pela ciência que se não mudasse a prática de produzir, de gerar energia, de consumir da humanidade, nós íamos alterar o sistema climático e o prejuízo seria muito grande em todos os níveis, para os sistemas de produção agrícola, para os sistemas energéticos, para a vida das pessoas e para o próprio sistema econômico. Então, se tivesse feito o dever de casa, isso não estaria acontecendo. Por isso que os ambientalistas e os cientistas sempre usavam a ideia do princípio da precaução. Quando a gente tem algo que é irreversível, que a gente não tem como reverter, você não precisa ter uma comprovação 100% para você começar a agir. Porque se acontecer, você não tem mais o que fazer. Então, infelizmente, as lideranças políticas, as lideranças empresariais não fizeram a sua parte. Inclusive os sistemas judiciários, aqueles que cuidam das leis e assim por diante. Agora, nós temos que entrar numa agenda que já é de fazer a redução de danos em vários casos, de continuar mitigando para não aumentar o problema da mudança do clima,
diminuindo a emissão de uso de carvão, de petróleo, de gás, de desmatamento, de criação de gado, do sistema de transporte, do sistema de energia, dos sistemas industriais. E a outra coisa é nos adaptar e nos preparar para o que já está acontecendo. Nós já estamos vivendo esses efeitos extremos e é preciso que a gente crie, inclusive, uma nova figura jurídica. Veja, Tainá, a gente faz emergência na lei que nós temos hoje se o desastre aconteceu. Aí você decreta emergência. No caso da emergência climática, a ciência nos possibilita ter um conhecimento antecipado. No caso dos eventos extremos, o CEMADEM, que é o Centro de Meteorologia do Brasil, ele já dá conta há 12 anos de que existem 1.942 municípios que são vulneráveis a esses eventos extremos. O que eu estou propondo no plano que nós apresentamos para o presidente Lula e para a Casa Civil, que agora está sendo tratado no conjunto do governo, é de que a gente crie uma figura jurídica nova, que é a figura jurídica da emergência climática, porque você decreta essa emergência de forma permanente, para que a gente possa fazer remoção de população, para que a gente possa fazer encostas, para que a gente possa ter uma ação preventiva com as comunidades que serão afetadas. Por exemplo, uma comunidade que vai ser afetada, ela pode ser removida bem antes, já ter os alojamentos, já ter os equipamentos para que essas pessoas possam ser cuidadas em termos de saúde, estoque de água, estoque de remédio, voluntários treinados, corpo de bombeiro, defesa civil, tudo isso, sistemas de alerta para que as pessoas possam ser admoestadas bem antes e rotas de fuga, como acontece no Japão quando vem um terremoto, por exemplo. Então, isso tudo. Você veja que no Rio Grande do Sul foi feito o salvamento de mais de 80 mil pessoas. Só do governo federal nós tivemos que mobilizar 46 mil pessoas, envolvendo o Exército, Marinha, Aeronáutica, todas a Defesa Civil e os agentes do governo do Estado. Imagine se a gente não consegue fazer o salvamento de mais de 80 mil pessoas. Né? Chegou um momento que nós tivemos cerca de 80 mil pessoas em abrigo. Graças a Deus, com ação conjunta, governo federal, governo estadual, agora já são 5 mil pessoas. Mas ainda é muita gente em abrigo, aquelas que perderam totalmente a sua casa. Essa possibilidade de decretar emergência permanente, né, nesses municípios mais vulneráveis, é super interessante, ministra, mas em que pé que está essa discussão para ela sair do papel, né, para deixar de ser uma proposta e efetivamente acontecer? É uma proposta que nós trabalhamos desde de fevereiro do ano passado, quando eu fui em São Sebastião. Antes de ir lá, eu fui lá no CEMADEM e perguntar para os cientistas, lá estava o climatologista Oswaldo, estava o climatologista Marengo, estava o climatologista, enfim, Carlos Nobre, e a discussão foi, é possível fazer um plano de prevenção para enfrentar esses eventos? Você não vai prevenir o evento extremo, ele vai acontecer, mas você pode prevenir como lidar com os riscos desse evento extremo, para que a gente não faça só a gestão da crise, a gestão do desastre, fazer a gestão do risco. E eles disseram, ministra, o que é possível é a gente, olhando para essa série histórica de 12 anos, desde que o CEMADEM foi criado, verificar que há uma, digamos assim, uma reincidência nessa base de dado aqui de cerca de 1.038 municípios. Depois essa base foi ampliada pela Casa Civil para 1.942 municípios. E com base nesse dado científico, com essa evidência, você poder criar uma lei dizendo, agora esses municípios, eles podem pedir estado de emergência climática. Você cria esse estatuto jurídico e o governo federal, mediante a adesão, a confirmação, qual é o plano que vai ser implementado, um compromisso de que as coisas terão transparência. Porque você veja, mesmo na crise, ainda existem aqueles que tentam se aproveitar para fazer o uso incorreto do recurso público. Agora, imagina quando se trata de uma emergência permanente. Então, eu fui conversar com o presidente do Tribunal de Contas, fui conversar com
o Procurador-Geral da República, com o nosso Controlador-Geral da União e com todos os meios para que a gente tenha uma estrutura de compliance. Aí você diz, como tirar isso do papel? Não é fácil fazer algo inédito, que não existe. Mas, graças a Deus que a gente já estava trabalhando e agora vamos fazendo os ajustes, ouvindo os outros ministérios, porque isso envolve, né, todos os ministérios. A transporte, energia, envolve agricultura, envolve o Ministério do Desenvolvimento Social. Enfim, a dinâmica da sociedade como um todo, os governos estaduais, os governos municipais, que cada um vai ter que se preparar na realidade do seu município. E, obviamente, que depende também do Congresso. A gente pode fazer por medida provisória? Nossos advogados, nossos juristas estão olhando se é possível fazer. Por medida provisória, a ideia da emergência climática. E eu acho que é a melhor forma da gente poder se antecipar ao risco. Nesse momento, nós estamos fazendo tudo isso, mas a gente não tem a figura de fazer essa decretação antecipadamente. Nós temos que levar remédio, água potável, levar alimentos para os municípios que vão ficar isolados em função da seca que vai acontecer de novo na Amazônia. Mas eu só consigo, pela lei vigente, fazer isso quando está a seca. Que aí o prefeito pede emergência, a gente reconhece a emergência e aí leva. Né? O que nós queremos é estar embasados e sustentados legalmente para, com base no que a ciência está dizendo, dizer vai secar. E a gente já sabe isso desde o início do ano. E poder nos antecipar. A senhora, como chefe da pasta, dá para dizer que esse é um projeto que a senhora pretende tirar do papel? Eu sei que envolve, né, muitos outros atores, mas até o fim do ano que vem, até o fim dessa gestão do governo. Com certeza. O que eu espero é que a gente consiga, o quanto antes, ter esse instrumento. No caso do Plano de Combate ao Desmatamento, nós começamos a trabalhar o plano em 2003, quando foi em 2004 nós começamos a implementá-lo e hoje é um plano que funciona. Você vê que ele tinha sido abandonado, nós retomamos, o ano passado ele reduziu o desmatamento em 50% na Amazônia. Nesses primeiros meses nós já temos a informação de que é uma redução de 50% também. Já estamos conseguindo uma redução de 24% no Pantanal, no Cerrado, já uma pequena inflexão no Pantanal. Estamos voltados inteiramente para outros biomas, no caso a Caatinga, e na Mata Atlântica, o ano passado tivemos uma redução de 40% e esse ano já de 26%. Ministra, tá ótimo bate-papo, mas eu vou ter que chamar um rápido intervalo, é bem rapidinho. O JR Entrevista volta já já, a gente continua a nossa conversa com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente está a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Ministra, eu quero voltar falando justamente sobre a situação do Pantanal. Queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais, porque muito dos incêndios por lá acontecem em propriedades privadas, né? A senhora tem esses dados pra gente? Sim, cerca de 85% dos incêndios que estão acontecendo no Pantanal, eles estão ocorrendo dentro de propriedade privada. E nós já identificamos o seguinte, há uma relação direta entre desmatamento e queimadas. Só para você ter uma ideia, os municípios que mais desmataram são os que mais estão com problema de queimada. No caso do município de Corumbá, ele está concentrando 50% dos incêndios que estão acontecendo no Pantanal. E é por isso que é fundamental essa consciência do proprietário, porque ele está também prejudicando sua propriedade, além de estar prejudicando um bioma que é frágil, vulnerável, que é a maior região alagada do planeta, né? E essa região é altamente rica em biodiversidade e é fundamental que cada um preserve a galinha dos ovos de ouro. E uma coisa que nós vamos fazer até, Tainá, toda segunda-feira nós vamos soltar um boletim com todas as informações, inclusive as informações se aumentou ou não aumentou o número daqueles que estão na mira da justiça sendo investigados.
Ministra, o Ministério divulgou dados sobre o desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Na Amazônia houve uma queda de 38% em relação ao ano passado. E no Cerrado também houve uma redução, só que de 15%. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente se isso se deve às medidas socioambientais já adotadas pelo governo e também queria que a senhora complementasse, trazendo um pouco para a gente como está a relação com o agronegócio. No caso do Cerrado, nós começamos a implementar o plano de prevenção e controle do desmatamento do Cerrado e acreditamos que isso já é fruto das intervenções que vêm sendo feitas pelo governo federal junto com os governos estaduais. Nesse momento, o estado que mais empurrou essa curva para baixo foi o estado da Bahia, que era o que estava liderando o desmatamento no Cerrado. Então, nós tivemos uma mudança por uma ação, com certeza, do governo do estado da Bahia, em parceria com o governo federal. E esperamos que isso se configure numa tendência de queda do desmatamento do Cerrado. No caso da Amazônia, já está bem claro que é uma tendência de queda continuada, de forma consistente, em função da implementação do plano. Na Amazônia, tem uma diferença em relação ao Cerrado. Na Amazônia, você só pode usar 20% da propriedade. O resto tem que ser área de preservação permanente e reserva legal. No caso do Cerrado, você é obrigado a preservar só 20%. E eu costumo dizer, né, o homem legisla, mas a natureza não assimila. E o Cerrado já está pagando um preço muito alto, inclusive em prejuízo do meio ambiente, das pessoas mais vulneráveis e do próprio agronegócio. Nós tivemos uma perda já de algo em torno de 80 milhões de toneladas de grãos em função da demora do período chuvoso para chegar e a baixa do lençol freático, junto com uma diminuição na vazão dos principais rios, né, daquela região. Algo em torno de 19 mil metros cúbicos por segundo de vazão foi diminuída por causa de desmatamento, mudança do clima. Então, o que nós temos que perceber é que, se tiver uma destruição das condições que favorecem a produção agrícola no Brasil, o agronegócio, os pequenos agricultores é que serão os mais prejudicados. Eu tive uma reunião com alguns empresários do agronegócio da região ali do Mato Piba, pessoas que têm essa consciência, e eles estão muito dispostos a fazer um pacto pelo Cerrado, um pacto pela Caatinga, da mesma forma que até nós já fizemos, né, alguns esforços em relação à Amazônia. Nesse momento, foi assinado um pacto com todos os governadores da Amazônia e do Pantanal. E nós já temos um plano, no caso da Amazônia, com os 70 municípios que mais desmataram. E, por incrível que pareça, como nós focamos a nossa ação, aí fica claro que foi pela ação nossa. A nossa, que eu digo, a ação da gestão pública, governo federal e governos estaduais, que os municípios que mais desmatavam agora tiveram quedas significativas. E, no caso do Cerrado, nós temos também a mesma estratégia, fazer a lista dos municípios que mais desmatam. E, no caso do Pantanal e também da Amazônia, do Cerrado e dos outros, fazer a lista dos que mais queimam. Porque é assim que a gente vai criando o constrangimento ético e uma competição positiva. Quem é que vai sair dessa lista primeiro? E isso funciona, porque tem muita gente que quer uma alternativa. Quando a gente apresenta a alternativa, inclusive um recurso do Fundo Amazônia para esses municípios que mais desmatam, na ordem de 737 milhões, para regularização fundiária, para regularização ambiental, para projetos de desenvolvimento sustentável, para que a gente não faça a mudança só com a ação de comando e controle. A gente quer fazer a mudança em função de uma nova atitude, de uma nova prática. O ministro Fávaro disse uma vez que ele sempre achou que o nosso maior ativo na agricultura era dominar a tecnologia de produção agrícola, era termos grande quantidade de área fértil, termos pessoas vocacionadas para a agricultura. Ele disse, eu descobri que o nosso maior ativo sempre foi o clima, porque sem um clima equilibrado, o que nós vamos fazer com a nossa tecnologia, com a nossa grande quantidade de terra e com a nossa vocação
de agricultores. Nós não podemos fazer nada porque uma hora é seca e outra hora é chuva. É um efeito em cadeia, né? Exatamente. Ministra, excelente nosso bate-papo. Obrigada. Sempre um privilégio te ouvir. Infelizmente, chegou ao final nossa conversa. Obrigada. O JR Entrevista vai ficando por aqui. Ministra Marina Silva, foi uma honra. Muito obrigada por ter vindo ao JR. Eu que agradeço, Tainá, pela oportunidade de poder falar com as pessoas que estão nos acompanhando agora desse doloroso processo de pedagogia da dor, de pedagogia do luto, para que a gente possa, né, aprender com os erros que já cometemos e ter uma nova atitude de conciliação com a natureza. Eu sempre digo, né, que às vezes é incoerente a gente dizer, para nós que cremos, que a gente dizer que ama a Deus e destrói o maior presente que Ele nos deu, que foi a vida e a natureza. Com certeza, todos nós somos responsáveis nesse processo, né, Com certeza. ministra? Obrigada. Ministra, muito obrigada e, claro, obrigada a você também pela audiência. Até uma próxima. Tchau, tchau.